E aí pessoal, beleza? Apresentador na área para mais um vídeo. Esse é o quinto vídeo e a gente vai falar sobre o terceiro tema. O primeiro tema foi sobre YouTube e a internet 2005, o segundo foi sobre Enem. E eu vou parar de ficar ressaltando quais foram os temas, senão vai ficar muito grande, porque conforme eu vou fazendo os vídeos, vai ficar meio grande. Então eu vou só falando sobre qual é o tema. Bom, eu tinha falado nos vídeos anteriores que eu ia fazer um tema sobre faculdades, CLT e o restante, só que eu vou fazer um tema diferente, porque o tema sobre a faculdade vai ser um tema muito mais longo e aí eu prefiro fazer esse tema que vai ser um pouco mais curto, eu acho. A gente vai falar sobre o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, os cursos de autoajuda e os livros de autoajuda. Eu já vou falando aqui logo no começo, se tiver um barulho de chuva, né, nos vídeos anteriores também tinha barulho de chuva, se não me engano, é porque ultimamente está tendo muita chuva aqui na minha cidade, então é isso, não tem ninguém tomando banho aqui, é só chuva mesmo, tá tendo pra caramba aqui. E sempre que eu vou gravar, fica chovendo, é incrível essa semelhança, essa coincidência, né? Enfim, vamos voltar aqui ao tema. Para quem não sabe, o desenvolvimento pessoal, né, que muitas pessoas hoje estão buscando, né, não sei se vocês sabiam, mas é uma coisa que todo mundo hoje busca, assim, entre aspas, em livros, coaches, vídeos, na maioria das vezes em livros e em coaches mesmo. Também em livros. O desenvolvimento pessoal seria a pessoa ela buscar um conhecimento interpessoal, habilidades interpessoais, como, por exemplo, não ficar dependendo das pessoas, você entende? E conseguir saber se virar em momentos inoportunos ou momentos que valem a pena você se virar. Essas habilidades seriam comunicação, criatividade, entre vários outros. Isso daí pode servir também para trabalho, né? Num trabalho onde você utiliza você necessita, né, de um desenvolvimento com as pessoas, você consegue se sobressair. Esse daí seria a ideia do desenvolvimento pessoal, onde você conseguiria se lidar muito bem sozinho, mas ao mesmo tempo que sozinho você conseguiria lidar com as suas habilidades em grupo também. Esse daí seria o desenvolvimento pessoal, né? Você buscar. Mas o que eu vejo não é bem isso que eu vejo em questão de desenvolvimento pessoal. O que as pessoas hoje buscam no desenvolvimento pessoal? Bom, coragem, sempre se sobressair sobre as pessoas, né? Muita gente não gosta de ser feita de otária, por isso que muita gente gosta de estudar. Só que o que eu vejo mais ainda em relação à internet, infelizmente, é tudo na relação da internet, os coaches e os livros. Muitos coaches falam para comprar livros ou pedem para que vocês demonstrem um tipo de coragem. Só que esse tipo de desenvolvimento que as pessoas buscam através de livros e de coaches, eu acho que ele não é a melhor performance que você pode ter, não é o melhor caminho que você pode ter. Um dos livros que bombam pra caramba, né, os livros que bombam pra caramba, A Arte da Guerra, As 48 Leis do Poder, e tinha um outro que eu esqueci, O Príncipe, né? São os 3 livros aí do Apocalipse de hoje em dia, que basicamente fazem com que as pessoas elas procurem muito este livro para ler, né? Estes livros para ler. Só que, no fim, eu acredito que esses livros, eles não são tão úteis quanto as pessoas elas acham que são. Como, por exemplo, a gente tem um livro chamado O Príncipe... Não é O Príncipe. O Pequeno Príncipe, eu me confundi, né? Existe um livro chamado O Pequeno Príncipe que ele pode demonstrar e fazer com que você tenha uma capacidade de pensamento e de desenvolvimento maior do que o próprio livro O Príncipe. O Príncipe, se eu não me engano, foi escrito por Nicolau Maquiavel e basicamente tende a demonstrar a como as pessoas elas são e de que jeito elas são e de como você pode lidar com pessoas ou momentos. Então, se você está em um momento ruim ou se você está lidando com pessoas ruins, você vai saber como lidar com essas pessoas. A Arte da Guerra, se não me engano, também fala sobre isso daí, de você sempre tomar cuidado, e também sobre, acho que vingança também. As 48 Leis do Poder também tem essa mesma vibe, os 3 têm essa mesma vibe de você seguir, de como você vai fazer as coisas. Só que
O que eu não consigo entender dessas leis é o seguinte, dessas leis não, desses livros, é que eles falam muito sobre pessoas, mas eles não falam sobre o desenvolvimento realmente real sobre. Bom, você não vai conseguir ser uma pessoa 100% bacana ou 100% bem desenvolvida apenas sabendo como lidar com as pessoas. Se você não souber lidar consigo mesmo e com os objetos, realmente os objetos ao seu redor, também não vai adiantar de muito, sabe? Tipo, se você... Nem todo mundo trabalha só com comunicação. Se você trabalha com comunicação, não é 100% de comunicação que você vai utilizar. Você pode utilizar outras coisas também. Como, por exemplo, a força de carregar coisas, ou a inteligência de lidar com sistemas, né, no computador ou algo assim. E você precisa de um conhecimento disso. O que eu vejo muita gente utilizando nesses livros é basicamente isso, é o conhecimento de você lidar com pessoas e nunca com outras coisas, como por exemplo, sei lá, com construções ou com tecnologia ou com qualquer coisa que seja diferente, que não seja utilizado por pessoas, né, para conseguir se desenvolver pessoalmente. Dando uma explicada e do porquê que eu acho que isso daqui ele não é uma das coisas que se agregam muito. Bom, eu não estou falando que fazer um desenvolvimento pessoal seja ruim, todos nós devemos. Só que eu vejo que muita gente não sabe muito bem como seguir esse caminho. E elas acham que o único caminho que elas precisam seguir é através desses livros. E é o seguinte, se você consegue ler esses livros e você consegue compreender esses livros, são poucas as pessoas que conseguem compreender esses livros, beleza, não é um problema, mas a grande maioria não entende realmente o que significa cada livro. E como eu disse, alguns livros servem, outros não. Esses livros, eles podem servir para algumas pessoas, mas não para todas. Uma pessoa ela consegue tirar o máximo de conhecimento de um livro, mesmo que seja infantil, como O Pequeno Príncipe, mais do que um livro como O Príncipe, entende? Ela consegue ter um desenvolvimento pessoal, querendo ou não, maior do que lendo um livro que é famoso pra caramba, do que um livro infantil, entende? A pessoa consegue sim ter isso daí. Só que o que eu penso sobre o desenvolvimento pessoal que as pessoas elas deveriam fazer, ao invés de sair por aí comprando cursos e comprando livros, é fazer coisas básicas, que é o seguinte: ao invés de você sair lendo esses livros, por que você simplesmente não sai lendo livros comuns? Além de você criar vocês têm que notar isso aqui. Uma das coisas do desenvolvimento pessoal é nunca seguir rebanho, nunca seguir tudo que as pessoas falam. Siga o que você goste, o que você sente um tipo de atração, você sente uma conexão, entende? Ao seguir o rebanho de pessoas, você está basicamente fazendo o que os livros provavelmente falam. Eles falam mesmo sobre isso daí, de você nunca fazer tudo que as pessoas fazem. Bom, como esses livros ficaram famosos pra caramba, todo mundo vai neles, ao invés de, sei lá, ler um livro comum. Muita gente também pensa em ler livros como, por exemplo, A Revolução dos Bichos, ou 1984, entre outros, Admirável Novo Mundo. Só que as pessoas elas não querem ler livros comuns, como um poema, ou um livro de aventura, ou um livro de nação, qualquer tipo de livro. Um tipo de, sei lá, Harry Potter, ou um tipo de, sei lá, se tivesse um livro de Maze Runner, né? Elas só querem focar naquilo que está realmente famoso. E por conta disso, elas nunca conseguem ver. Você sabe muito bem que a maioria das pessoas elas não estão focadas 100% em um desenvolvimento pessoal. E por mais que elas pensem que elas não estão nesse desenvolvimento pessoal. Como, por exemplo, a questão da inteligência emocional. Aqui já quebra essa questão da inteligência emocional, que é o seguinte: as pessoas elas não conseguem seguir o caminho delas mesmas. A própria inteligência emocional delas, como eu tinha escrevido aqui, já está, de certo modo, quebradas, né? Já está quebrado. Elas seguem já o que elas acham que é o melhor para elas, mas não em pensamento do que elas acham, mas sim no pensamento das outras pessoas. Então, se ela chega e fala assim, eu acho melhor eu não me arriscar
ir por esse caminho. Ela não está indo por conta do pensamento dela, o pensamento crítico dela. Ela está indo porque outras pessoas estão falando. Outras pessoas chegaram e falaram assim: eu não vou por aquele caminho porque aquele caminho é perigoso. Entende? Ou eu não vou tomar essa ação porque eu não quero me arriscar. As pessoas basicamente tendem a pensar que elas estão tendo desenvolvimento pessoal, que elas estão tendo pensamento crítico, mas não, elas estão seguindo as outras pessoas. Então, as outras pessoas que falaram, eu não vou fazer essa ação porque é arriscado, elas estão escutando as outras e por isso elas acabam seguindo. É o famoso efeito manada, que é quando uma pessoa ela vê outras pessoas seguindo o mesmo caminho, ela tende a seguir aquele mesmo caminho, por mais que tipo não demonstre ser um caminho perigoso ou ser um caminho seguro. Elas simplesmente seguem porque está todo mundo seguindo. Muita gente pode falar assim que não tem esse efeito manada, mas, bom, sim, você provavelmente já fez muito dessas escolhas. Eu, por exemplo, já fiz muito das minhas escolhas pelo efeito manada e a gente nem sabe. E o efeito manada não é só caminhos ou ações, pensamentos também. Pensamentos que você leva para frente também são levados como um efeito manada. Um exemplo eu posso dizer é o efeito Mandela. Algumas pessoas pensam que, sei lá, tal personagem existiu e não há uma ação de gente fazendo isso, mas são palavras que são passadas de cada um. E aí é passada para você e você pensa, ou eu penso mesmo, que aquele personagem existiu. Mas quando você vai ver, era mentira, aquele personagem nunca existiu e você basicamente foi influenciado. É o efeito manada, entende? Bom, a inteligência emocional eu acho que muitas pessoas têm que controlar, não é à toa que muita gente acaba se descontrolando por conta de raiva. Tem muitas coisas violentas que andam acontecendo, né? Vocês sabem muito bem. Bom, a melhor tipo de inteligência emocional que eu acho que você pode, eu não tenho como passar uma ciência, né? Um tipo de conselho, mas o melhor tipo de inteligência emocional que eu posso passar para vocês é que vocês devem simplesmente tomar cuidado com o que vocês vão falar. E melhor que isso, né? A melhor dica que eu posso passar para vocês sobre inteligência emocional é sempre pense pelos dois lados. Se está acontecendo um tipo de briga, onde uma pessoa está sendo acusada de ter batido em outra pessoa e você não sabe se aquela pessoa bateu ou não, nunca vá pelo pensamento de que aquela pessoa ela bateu. Sempre fique na dúvida se realmente aquela pessoa bateu ou não, entende? Eu dou um exemplo aqui. Imagina que é o seguinte, imagina que uma pessoa é acusada de roubar. Você pode ter a opção de você pensar que aquela pessoa ela roubou ou ela não roubou. Muita gente já tem um pré-julgamento de pensar que ela provavelmente roubou e ao mesmo tempo não roubou. Quer dizer, algumas pessoas vão pensar que ela roubou e outras pessoas vão pensar que ela não roubou. Ao invés de simplesmente olhar, ver e estudar ali o ambiente, estudar as questões e saber se realmente aquilo, né, se a pessoa ela roubou ou não. A mesma coisa acontece num processo jurídico. Tal pessoa está com um processo jurídico acusando a outra pessoa. Você pode pegar e pensar se aquela pessoa ela realmente merece aquele processo ou não. Ou você simplesmente pode analisar e ver se realmente aquilo ali vale a pena. Muitas pessoas já vão cair para dentro da briga, já falando que aquela pessoa merece aquele processo, ao mesmo tempo não merece. Como acontece na internet, né? Vários processos que acontecem, as pessoas elas já escolhem um lado sem ao menos nem saber o que estão acontecendo. Ela simplesmente olha e vê, porque ela conhece tal pessoa, ela bota a mão no fogo, né? Porque, sei lá, às vezes é um influenciador, às vezes é um amigo mesmo, e sem nem tchum, nem tchá, a pessoa vai lá e simplesmente ela já fala, não, aquela pessoa ali, ela não merece aquele processo. Bom, essa daqui é a dica que eu passo sobre inteligência emocional. A inteligência emocional, eu acredito que sim, as pessoas elas têm que pesquisar, mas lembre-se, vá estudar o que você acha legal e não o que as pessoas acham legal. Não é porque as pessoas falam para você que você precisa ler esses 3 livros que você necessita ler esses 3 livros. Você não necessita para você ter um desenvolvimento pessoal. Você pode ler, para você ter uma melhora de desenvolvimento pessoal, você primeiramente tem que começar a ter um pensamento crítico, a pensar por si mesmo e não pelos outros. Os outros é sobre os cursos de autoajuda, que eu tinha falado lá no começo. Muitos coaches assim, falam que você precisa dominar o seu próprio, né, interior, de que você tem que demonstrar as suas garras e a sua força como alguém superior ou alguém muitas vezes acima de todos. Bom,
Eu não vou mentir que alguns desses pensamentos realmente estão corretos, de você não, você pode sim demonstrar fraqueza, não tem como você não ser 100% uma pessoa que não demonstra fraqueza, a não ser que você seja, sei lá, a não ser que você não seja humano, né? Mas muitas pessoas acabam demonstrando sim fraqueza. Só saiba o momento em que você vai demonstrar fraqueza. Aqui que pega. Quando você cair nesse tipo de problema, saiba o momento exato onde você pode desmoronar ou não. Lembre-se, nunca seja uma pessoa 100% durona. Acho que muito coaches falam que você tem que ser parrudo ou parruda, ser forte e nunca abaixar a cabeça ou ficar triste. Só que a verdade é que se você não fizer isso, você vai se arrepender muito, porque vai chegar um momento que você vai desabar. E pode ser num momento bem ruim, tipo, pode estar um monte de gente ali, ou enfim, saiba o local onde é que você vai desmoronar. E sim, você pode sim desmoronar, independente se você for homem ou mulher. Você pode ser aquele cara bravo pra caramba. Simplesmente não se segure, porque uma hora ou outra você vai acabar sim, acabando demonstrando a sua fraqueza e pode ser um dos piores momentos. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de demonstrar fraqueza, demonstre. Tipo, se não tiver muita gente ou se você estiver sozinho, enfim, saiba o momento exato. É para isso que um ajuda o outro. A inteligência emocional ajuda sobre as suas fraquezas e ao mesmo tempo sobre as suas forças. Essa daqui é a segunda coisa que eu queria falar. E o terceiro é o livro de autoajuda. Bom, eu já falei sobre os livros de autoajuda e eu coloquei aqui um negócio, né, que é buscar seu próprio conhecimento e aprendizado. Exemplo, ler livros qualquer. E é exatamente isso que eu venho falando desde o começo do vídeo, né? Para você ter um autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, saiba, estude o que você goste, estude o que você queira e não o que os outros queiram. Para você ter realmente um começo de desenvolvimento pessoal, você precisa de um pensamento crítico. O que seria o pensamento crítico? É você pensar por si mesmo, é você nunca seguir o que os outros, de certo modo, falam. Tipo, você pode até seguir sim conselhos, mas o que, tipo assim, muita gente fala primeiro pensa, você pode sim seguir os conselhos que as pessoas falam, mas primeiro pensa sobre o que essas pessoas estão falando e se realmente vale a pena escutar ou não. Alguns conselhos sim vale a pena escutar, outros não. Como por exemplo, meu próprio conselho, vocês podem simplesmente olhar para o meu conselho e ignorar. Ou ao mesmo tempo vocês podem aceitar meu conselho e, sei lá, ler um livro qualquer. Mas saibam que ao comprar um livro, ler não significa que você vai se tornar uma pessoa melhor. Ou vai te tornar uma pessoa mais forte, mais durona, casca grossa. Não. O que vai te tornar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais forte e durona, são, além dos erros, é claro, é você aprender sobre o que você está lendo, e não só porque você tem. Não é porque você tem um carro blindado que você vai sair por aí totalmente blindado. Você primeiro tem que saber sobre segurança. Se você não sabe sobre segurança, esquece. Uma hora ou outra você vai acabar morrendo de forma idiota ou besta. Não é porque você tem bastante dinheiro que você sabe como utilizar seu dinheiro. Você pode não saber de economia e perder todo o seu dinheiro. Não é porque você tem, sei lá, não é porque você tem todo o amor do mundo que você não precisa saber o limite do amor ou como continuar com este amor. Porque uma hora ou outra o amor simplesmente pode ir embora. Bom, eu queria falar sobre esse vídeo, acho que era isso mesmo, é bem curto. Eu só queria falar sobre como as pessoas elas estão sedentas por essa busca de esse conhecimento, né, esse desenvolvimento pessoal, e de como elas não sabem basicamente como elas fazem, e por isso elas saem comprando livros. Eu estava vendo numa loja lá online, muita gente comprando esses livros, né, esses 3, 4 livros. Tem mais um livro lá que eu esqueci. Mas tem esse novo, esses também, né, o Admirável Novo Mundo, Revolução dos Bichos. E as pessoas, elas querem ler porque elas acham que ao ler esses livros elas vão ficar poderosas mentalmente. Eu não sei o que elas esperam ao ler esses livros. Eu queria saber. Bom, se haver comentários, escrevam aí o que vocês esperam ao ler estes livros, o que vocês esperam adquirir, sabe? O que vocês esperam fazer com todo o conhecimento destes livros. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui, eu queria, acho que aprofundar mais um pouco, mas ao invés disso, eu quero criar um pensamento crítico, questões na cabeça de vocês.
Então, questionem, sabe? Questionem. O que vocês ganhariam com estes livros, né? O que vocês ganhariam ao ler estes livros? Por que você acha tão importante estes livros? Por que você realmente acha importante? Não apenas de que, eu consigo ver a maldade da pessoa. Tá, mas além de ver a maldade, o que mais? O que você pode aplicar nisso daí, sabe? Se você estiver no seu dia a dia, o que você pode aplicar? Sei lá, você consegue aplicar o conhecimento que você ganha dos livros quando você estiver fazendo, sei lá, plantando, quando você estiver, sei lá, construindo um banheiro, ou construindo uma casa, ou numa conversa de amigos, você consegue utilizar estes conhecimentos que vocês adquirem? Fica aí um pensamento para vocês. Bom, o vídeo ficou por aqui, né? Era só isso daí que eu queria falar para vocês. E esse foi o final do tema. O próximo tema eu já não sei qual era. Não sei se... Bom, a gente tem duas categorias agora, né? Que é o assunto e os temas. Eu já fiz um vídeo sobre o assunto, né? Foi o último episódio, né, que eu fiz, que foi o assunto, que era sobre canais grandes, né? Canais pequenos, né? Canais pequenos estavam ganhando reconhecimento. E é isso daí que eu queria falar. Bom, família, falou. Apresentador Canária indo embora.